Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 6, que tem como título A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Os nossos objetivos são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, mostrar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Em segundo lugar, conscientizar dos perigos de se perder o primeiro amor pelo Senhor. E, por fim, compreender que não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e a aplicação dos pontos que estão na lição. O nosso texto principal nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos, capítulo de número 2, versículo 42 e 43. Comparando traduções, nós percebemos a riqueza de informações que há nessa passagem bíblica. A tradução NVI nos diz: eles se dedicavam. E isso fala de constância, persistência. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Percebe que nesse texto nós encontramos as marcas distintivas da igreja primitiva? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Olha o que diz a paráfrase NTLH. E todos continuavam firmes. Qual era o alicerce em que eles estavam firmados? Eles estavam seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Meus irmãos, uma das marcas principais, e é a primeira que aparece no texto bíblico, aqui nessa passagem de Atos, é que a igreja, ela se fundamentava, ela se firmava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos são os ensinamentos inspirados que o Senhor Jesus deu aos seus santos apóstolos, e eles foram transmitidos de forma inicial oralmente, e em seguida hoje eles estão preservados, inscritos no Novo Testamento. Então, a igreja primitiva tinha como uma de suas marcas distintivas a doutrina. E não somente a doutrina, se vê o fervor espiritual. Porque eles perseveravam na comunhão. Você já via reciprocidade, amor mútuo, vontade de congregar, vontade de estar junto, de viver como igreja, perseveravam no partir do pão. Isso aqui é uma referência não só às refeições diárias, mas também ao cumprimento das ordenanças, que no caso aqui seria a Santa Ceia. Era uma igreja que perseverava na obediência e perseverava na oração, que é uma expressão de adoração, de direção, de preservação, de serviço, olha, a igreja tinha essas marcas que a distinguia, marcas que tornava o povo de Deus um povo diferente. E isso aqui é realidade do Novo Testamento, e essas marcas, elas servem como parâmetro para analisarmos a igreja de hoje. Precisamos ter doutrina, precisamos ter fervor espiritual, precisamos ter comunhão, precisamos obedecer às ordenanças, precisamos perseverar na oração, na adoração, no serviço. Meus irmãos, nós devemos nos avaliar. Essas marcas, elas fazem parte da nossa vida como igreja. Essas marcas podem ser observadas em nossas vidas. Temos fome pela palavra, temos fome por congregar, obedecemos às ordenanças. Precisamos avaliar a nossa vida como igreja. E um parâmetro que temos é esse texto aqui. Um dos parâmetros, que temos é esse texto aqui. Esse texto, ele tem tudo que ver com o nosso título, não é? A doutrina e o amor pelo Senhor. Nós devemos obedecer à doutrina, mas obedecer amando ao Senhor. Porque se assim o fazemos, as doutrinas, os ditames ali, as orientações, as exortações, não são peso. Nós obedecemos de bom grado porque amamos o Senhor. E essa igreja primitiva, perseverava nisso aqui. O resumo da lição nos diz: é necessário que haja doutrina
e fervor espiritual, para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Veja, para um passarinho, qual é a asa mais importante? A esquerda ou a direita? Não tem uma asa mais importante. Sem uma das asas, o passarinho não consegue voar. Então, a gente enxerga a importância da doutrina do fervor espiritual nessa ilustração. Elas não são excludentes. A doutrina, ela exclui o fervor exclui a doutrina de jeito nenhum. Principalmente nós que somos pentecostais, né? Somos conhecidos como o povo do fervor espiritual, crentes fervorosos, mas não podemos ser fervorosos sem doutrina. Tem que ter doutrina e fervor espiritual. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: a falta de doutrina produz muitos males e um deles é a mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, até a missão da igreja, eu acrescento esse até aqui, não é? Até a missão da igreja, sobretudo a missão da igreja, ela é comprometida. Veja, o que é a doutrina? Né? A doutrina, no seu significado mais genérico, é o ensino da palavra de Deus sobre as verdades fundamentais da fé cristã, como a natureza de Deus, a salvação, a igreja, a escatologia e por aí vai. A doutrina, ela nos ajuda a conhecer a vontade de Deus e a discernir o que é falso do que é verdadeiro. E discernindo o que é falso do que é verdadeiro, a doutrina nos ensina a viver de modo que Deus se agrada. Então imagina uma igreja sem doutrina. Os males que a falta desse direcionamento da doutrina não vai produzir. Eu separei aqui alguns. Primeiro, a ignorância. Uma igreja sem doutrina é uma igreja ignorante quanto à vontade de Deus. Uma igreja sem doutrina, ela se torna vulnerável ao engano e, consequentemente, ela cai em confusão, ela é superficial e ela provavelmente está flertando com a apostasia, quando não tem doutrina. A falta de doutrina leva a igreja a abraçar facilmente mentiras, porque a doutrina nos ajuda a discernir certo do verdadeiro. Imagina a igreja sem doutrina. A igreja sem doutrina, provavelmente ela vai perder a sua unidade, a sua comunhão e ela não será um ambiente de edificação. Então, quais são os males que a falta de doutrina produz? Além da mornidão espiritual, produz todos esses que acabei de citar e ainda acrescento mais um: a desobediência, a rebeldia, a indiferença e a infidelidade a Deus. Precisamos de doutrina. Aí, a introdução da lição ainda diz o seguinte: utilizando a igreja de Éfeso como exemplo, ela é exemplo, escute, a igreja de Éfeso é um exemplo de uma igreja que guardava a doutrina, entende? Ela guardava a doutrina. Aí ele vai dizer assim: nesta lição estudaremos a respeito de como os crentes se distanciam do amor de Deus e de sua vontade. Ou seja, mesmo guardando a doutrina, a igreja de Éfeso esqueceu do fervor. Então, existem males que também acompanham a igreja que não tem fervor espiritual. Mas, irmão Murilo, a igreja tem doutrina, mas se ela não tem fervor, ela é reprovada por Jesus. Jesus aplaudiu a igreja de Éfeso porque eles não suportavam só os profetas, mas a acusou de ter abandonado o fervor espiritual, de ter perdido o primeiro amor. E Jesus dá uma orientação àquela igreja: não quero que você viva assim. Lembre-se de onde caiu, não é? Arrependa-se e volte às primeiras obras. O que é que Jesus está ensinando? Ter o fervor espiritual é importante, escute, é importante, mas também é importante ter doutrina. Os dois precisam estar unidos, fervor espiritual e doutrina. Você vê, eu coloquei um exemplo aqui do William Hendrickson. Eu queria utilizar esse exemplo mais para frente, mas eu vou dar-lo aqui agora para você. Você vê, por que Jesus reprova a igreja que tinha doutrina, mas não tinha fervor espiritual? É justamente pela falta de amor. Você vê, uma esposa, ela pode ser fiel ao seu noivo, ao seu marido, ela pode ser fiel sem, contudo, amá-lo.
Ou seja, ela pode cumprir todas as suas obrigações como esposa, mas não nutrir sentimentos por ele. Sentimentos de afeto, de carinho, de amor. Mas ela cumpre as obrigações como esposa, mas ela não tem amor pelo noivo, pelo esposo. Jesus olhou para a igreja de Éfeso e viu isso. Não aceito você assim. Volta ao primeiro amor. Veja só, a doutrina, né? Não é o tema da aula de hoje, a doutrina e o amor pelo Senhor. Precisamos obedecer e seguir a doutrina, mas não podemos perder o nosso amor por Jesus. Não é? Não podemos trabalhar na obra sem ter comunhão com o Deus da obra. Glória a Deus. Vamos aos pontos da nossa lição? E o primeiro ponto vai analisar a igreja de Éfeso, que é aquilo que já foi predito em nossa introdução. Antes eu quero pedir aos irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que deixem o seu like neste vídeo. É importante, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. É o que pedimos a você. E em troca, nós postamos semanalmente esta aula aqui no YouTube e disponibilizamos gratuitamente o subsídio. Tem um link azul aqui embaixo, você vai clicar e vai baixar esse subsídio que estou utilizando aqui gratuitamente. Dá trabalho, irmão, para fazer isso aqui. São 7 páginas aqui que a gente lê, a gente pesquisa, a gente ora para poder produzir. E você está recebendo aí de graça. Nos ajude só deixando o like. E faça o seguinte, comente qualquer coisa aqui nos comentários. Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 amém. Comenta qualquer coisa aqui nos comentários, porque se você fizer isso, o YouTube vai entregar esse vídeo a mais pessoas, tá certo? Meus irmãos que estão me assistindo por meio da plataforma da Ferramenta BD, Deus abençoe imensamente vocês. Não é? Os irmãos da Ferramenta BD, para quem não sabe, sustentam esse trabalho aqui no YouTube porque nos dão condições de estar produzindo os materiais, só que além de receberem a pré-aula e o subsídio, eles recebem de forma exclusiva dinâmicas, infográfico, fluxograma, slide profissional, material de marketing e divulgação como imagens trabalhadas, reflexões diárias, motion, locução profissional. Vocês recebem muita coisa, além dos cursos que estão disponíveis dentro da plataforma da Ferramenta BD. Para quem não é aluno assinante, se você não é assinante da Ferramenta BD, você não sabe o que está perdendo. Clica aqui embaixo e vai confere tudo que a plataforma EBD entrega e você vai ver que é a maior e mais completa plataforma do Brasil, voltada para a escola bíblica dominical na lição ou na classe de jovens. Eu tenho certeza disso. Irmão Murilo, é caro. Irmão Murilo, eu não tenho condições. Se tu olhar o preço, aí tu vai ver que é o preço de uma pizza. A assinatura anual é o preço de uma pizza. Então não tem desculpa. Quer ser um professor extraordinário, inesquecível? Assina a plataforma da Ferramenta EBD. Vamos lá! Ponto 1. A igreja de Éfeso era firme na doutrina. Primeiro subponto, a igreja de Éfeso. O que é que o comentarista vai fazer nesse primeiro subponto? Ele vai fazer uma contextualização. Ele vai olhar o ponto sobre o prisma comercial. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária. São informações que vão lhe ajudar a interpretar com mais clareza certas passagens ali do livro de Atos, principalmente capítulo 19, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso e também a carta que Jesus envia através da revelação que ele dá a João lá na ilha de Patmos a esta igreja. Essas informações contextuais são importantes porque elas nos mostram como era a vida em Éfeso. Uma cidade portuária, era a quarta cidade, a maior cidade, a quarta maior cidade do mundo romano, depois de Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Era uma cidade estratégica porque ela ficava no eixo, ela ficava no centro de praticamente todas as rotas importantes
as rotas comerciais mais importantes do mundo antigo. Dentro dessa cidade, nós tínhamos ali teatro para milhares de pessoas. Tínhamos ali o templo de Ártemis, ou templo de Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, um templo construído a mármore. Tínhamos várias sinagogas, era um povo misto lá em Éfeso, várias sinagogas lá em Éfeso, e também ali o culto ao imperador prosperava, porque na cidade de Éfeso haviam templos dedicados, pelo menos 3, né? Dedicados aos imperadores. Então era uma cidade mística, era uma cidade altamente desenvolvida, e a cidade de Éfeso, além de tudo isso, era uma cidade de uma população extraordinariamente gigante para os números daquela época. Era como se fosse a São Paulo de nossos dias. A cidade de Éfeso contava com mais de 250 mil habitantes. Aí, irmão Murilo, é pouco demais. Se você comparar essa cidade com a cidade de São Paulo, ela era um bairro. Mas, irmãos, a população mundial daquela época não era bilhões, era milhões. Então, uma cidade com essa quantidade de habitantes, ela era uma metrópole, era uma coisa incrível, né? A comparação é justa. Contextualizando para os nossos dias, é como se fosse uma São Paulo. E o apóstolo, ele chega nessa cidade estratégica, porque a partir dela, o evangelho ele se expandiria para as igrejas da Ásia Menor, né? Ali Pérgamo, a Tiatira, Laodiceia e assim por diante, ok? É dito também ainda nesse subponto como se deu início à obra, à igreja ali na cidade de Éfeso. Paulo, em sua segunda viagem missionária, passa rapidamente por lá, não fica muito tempo, mas ele deixa um casal, Áquila e Priscila. Esse casal fica ali, eles até discipulam Apolo. Há um certo desenvolvimento da obra de Deus. Ali eles foram pioneiros na cidade de Éfeso. Mas a igreja ela passa a ganhar expressão com a terceira viagem missionária de Paulo, onde por 3 anos ele passa ali em Éfeso, pregando a palavra, realizando milagres e maravilhas. O segundo subponto diz, a igreja de Éfeso e seus principais desafios. Olha, irmãos, se você ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver que os desafios eram tremendos. Além da oposição judaica, porque havia ali um grupo de judeus que se opunham ao cristianismo, além dessa oposição, havia uma oposição muito maior, que era uma o Estado, ele se sustentava a partir da idolatria. As pequenas imagens de Diana eram o que dava fôlego, era o que movimentava o comércio da cidade de Éfeso. Não é? Paulo pregando contra a idolatria, contra uma das principais fontes de renda, não é? De captação de recursos da cidade. Paulo ia encontrar, lógico, muita resistência. Aí preste atenção, além da idolatria, além da superstição, do misticismo, dessa hostilidade por parte dos judeus, havia também a imoralidade. Porque o templo de Diana era uma... Olha, tem um escritor, deixa-me ver aqui quem foi o escritor, sim, foi Heráclio, um escritor grego. Ele diz que lá no templo de Diana, a moral do templo era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães promíscuos mutilavam uns aos outros. Era uma cidade mística e cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador, é o que diz o grego Heráclito. Então você vê, dentro dessa cidade, casamento, fidelidade conjugal, pureza, não é? Se guardar para o casamento, pureza, divórcio. Meus irmãos, divórcio era torto e à direita. E pureza, fidelidade, essas coisas não existia. Porque as prostitutas, quando o templo estava vazio, elas desciam, levavam os homens para se prostituírem lá no templo. Todo tipo de prática sexual ilícita acontecia nos arredores do templo, porque se acreditava que quando as sacerdotisas de Diana tinham relações sexuais lá no templo, a Deus abençoava a cidade com fertilidade, né? A fertilidade nas mulheres, as mulheres se tornavam férteis para ter filhos, abençoava a fertilidade da terra, para a terra produzir, era uma coisa muito difícil. A cidade era cheia de desafios. Morar em Éfeso, sendo crente, era um desafio muito grande. Aí o subponto de número 3 fala sobre a firmeza doutrinária dessa igreja. Olha, irmãos,
uma igreja plantada nesse contexto, manter a sua pureza doutrinária, ela é extraordinária. Nesse quesito, a igreja de Éfeso foi extraordinária. Manter a pureza doutrinária em meio a toda essa externalidade hostil, a igreja ela foi, nesse ponto, um exemplo para as igrejas de todas as épocas. E sem contar dos falsos profetas, viu? Porque além de tudo isso aqui, tinha falso profeta querendo acabar a igreja por dentro, falso profeta querendo acabar a igreja por fora, e tudo isso aqui, ataques de todos os lados. E a igreja manter a sua pureza doutrinária, isso é incrível. Eu penso que isso se dá por mérito dos irmãos, por uma ação sobrenatural de Deus e pelos líderes que aquela igreja teve. Paulo foi o seu principal líder, né? Foi aquele que alimentou a igreja nos seus primeiros dias, mas Paulo envia para lá Timóteo. Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. E quando Paulo escreve a Timóteo, a sua primeira e a sua segunda epístola, sua segunda carta pastoral, Paulo diz a Timóteo o seguinte: você precisa combater os falsos mestres, não deixe eles criarem raízes. Combata os falsos mestres. E tem uma coisa, Timóteo, viva a doutrina, pregue a doutrina, ensine os irmãos a verdade. Então Paulo doutrinou bem os irmãos, Timóteo doutrinou bem os irmãos. Paulo chega até a enviar a sua carta aos Efésios, uma carta extraordinária, que fala sobre as doutrinas da graça, que orienta a igreja, naquele contexto ali hostil, a se revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, e também perseverar depois de ter se armado em toda oração. Depois de Timóteo, a tradição diz que o apóstolo João pastoreou a igreja de Éfeso. Então, não é de se admirar que essa igreja ela tenha uma firmeza doutrinária. Os líderes ensinaram bem a igreja de Éfeso. O povo deu ouvido à palavra e houve uma ação sobrenatural de Deus, porque um planta, outro rega e quem dá crescimento é o Senhor. Então, a igreja de Éfeso, até aqui, em tudo o que falei, ela foi extraordinária. Exemplo para todos nós, de não aceitar novidades, de não promover falso profeta, de não entregar o púlpito da igreja a gente que não prega a verdade. Não é? Você vê aí nos grandes congressos, para nossa decepção, gente que assume o púlpito da igreja que não tem o menor compromisso com a palavra de Deus, não é? Nem quando prega e nem na sua vida privada. Então, a igreja tem um pregador a igreja merece o pregador que convida. Nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos olhar para a igreja de Éfeso e tê-la como exemplo nessa questão de firmeza e de pureza doutrinária. Não aceitar os falsos mestres e as suas falsas doutrinas. Segundo ponto, o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. E aqui nessa questão, a igreja de Éfeso, ela passa de exemplo positivo para exemplo negativo. Nós devemos olhar para a igreja de Éfeso aqui nesse aspecto e evitar essa falha que ela cometeu. Ou seja, no aspecto positivo, perseverar na doutrina, manter a pureza doutrinária. No aspecto negativo, olhar para a igreja de Éfeso e entender que ela perdeu seu primeiro amor e a gente não pode incorrer por esse caminho. O primeiro subponto diz: boas obras, porém sem amor. Olha o texto da lição. A igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes e boas obras, mas sem amor. Pureza doutrinária e lealdade não podem substituir o amor. Olha, 1 Coríntios 13. É bem claro, eu posso falar a língua dos anjos, falar a língua estranha, ter dom, realizar grandes obras, mas se eu não tiver amor, irmão, do que isso vai servir? A exortação, ela segue esse viés. Eu, olhando aqui o texto que está na lição, olha o que diz o versículo 5, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 4? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. É uma acusação. Não estou de acordo com isso, viu? Tenho, porém, contra ti isso. É uma acusação. Lembra-te,
pois de onde caíste, você caiu, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. A noiva de Cristo abandonou seu primeiro amor. E meus irmãos, o amor, ele é a marca do verdadeiro discípulo, conforme João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Como já disse aqui, sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, a nossa ortodoxia, pureza doutrinária, não tem valor nenhum. O trabalho para Deus não pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente que está trabalhando agora só de forma mecânica. Se tornou mecânico, eu vou para a escola dominical mecanicamente. Eu ensino na escola dominical mecanicamente. É tudo mecânico, está tudo no automático ali, né? Aquela coisa que você faz simplesmente para cumprir a obrigação, mas não tem mais prazer naquilo. Não ama aquilo, não gosta daquilo. Estou servindo ao meu Deus que me amou. Não vai só por obrigação. E não tem entusiasmo, não tem empolgação, não tem nada disso. Se tornou obrigação. Lembra da ilustração lá? É a esposa que cumpre suas responsabilidades como esposa sem nutrir amor pelo esposo. Nessa condição, Jesus diz, você precisa se arrepender. Não te quer assim. Jesus não quer a gente assim. A comunhão, o amor, a afetividade não são mais importantes. Não são mais importantes. Ou melhor, o trabalho não são mais importantes que essas coisas. Do que o amor, a comunhão, o desejo de estar com Ele, a fidelidade, não. Subponto 2 fala sobre o valor das boas lembranças. Olha o que diz o versículo de número 5, vou reler. Lembra-te. Valor das boas lembranças. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. A igreja, ela não está sendo chamada aqui para relembrar o pecado. Vá relembrar o pecado. Não. Não está sendo dito. Lembra-te em que situação caíste, mas de onde caíste. Ou seja, da posição que tu estava e tu não está mais. Lembra-te disso. O filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração quando ele se lembrou de como era na casa do pai. Na casa do pai era assim, era desse jeito, era dessa forma. Eu estava lá, eu tinha todos esses privilégios e não valorizei. Ele se lembrou da situação de onde ele estava e a situação que ele estava agora. Jesus está dizendo o mesmo. Lembra-te da posição que tu declinaste. Aí em seguida ele diz, arrepende-te. Escute, arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Não precisa existir choro, basta decisão. O filho pródigo, ele não só se lembrou da casa do pai, mas ele voltou à casa do pai. Ele deixou o chiqueiro e foi em direção à casa do pai. Isso é sinal de arrependimento. Se ele tivesse lá só se lamuriando, chorando, não, isso é remorso. Arrependimento é decisão. Ele se arrependeu e a prova de que ele se arrependeu, eu vou voltar. Eu vou para lá. Porque arrependimento é mudar de mente, é mudar de direção, é voltar-se para Deus, é deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo o noivo. Vamos refletir aqui agora, né? O que é que está fazendo o teu coração esfriar? O que é que na tua vida está entristecendo o noivo? Quer provar a ele que você se arrependeu? Rompe com isso. Deixa isso. E se volta para ele. Finalmente Jesus diz àquela igreja, volte a praticar as primeiras obras. Não é arrependimento e depois, repetidamente arrependimento. Mas arrependimento e depois, frutos do arrependimento. Ou seja, as primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando ele. Jesus diz, você vai se arrepender e você vai voltar a praticar as primeiras obras. Tem que ter fruto. Lembra-te, arrepende-te e volta às primeiras obras.
Foi o remédio, a solução que Jesus deu à igreja de Éfeso. Aí o subponto 3 diz, de volta ao primeiro amor. O que Jesus quis dizer com o primeiro amor? Lembre-se aqui que essa geração que está recebendo essa carta de Jesus não é a mesma geração de Atos 19. É uma geração diferente. Essa geração agora, ela não tinha o mesmo fervor espiritual que a primeira geração. Ela não tinha o entusiasmo, a alegria que tinha a primeira geração. Elas receberam o legado doutrinário, mantiveram esse legado doutrinário, mantiveram a doutrina, mas não mantiveram o fervor espiritual. E quando Jesus está falando aqui do primeiro amor, volte a praticar as obras que você praticou no início. Ele não está pensando em obras que eles já vinham fazendo, mas ele está mostrando que a igreja precisava voltar às obras de amor que os seus primeiros crentes tinham. Doutrina e fervor espiritual. O que é que ele está falando aqui? Volta ao primeiro amor. Eu quero de vocês devoção total. Eu não quero só obediência sem amor. Eu não quero amor sem obediência. Eu quero devoção total. É o que Jesus está dizendo aos irmãos de Éfeso. Eu quero vocês por completo. Eu quero a mente, quero o coração, quero as mãos, quero você todinho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sua devoção é total? Ou suas obras são dele, mas seu coração não é? Glória a Deus. Ele quer devoção total. Terceiro ponto. Não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Não há. Não há. Não são excludentes, como já mencionei. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que o subponto 1 nos alerta. O problema dos extremos. Os extremos impedem o desenvolvimento saudável da vida espiritual da igreja. É o que diz o comentarista. Veja, o extremo da doutrina sem amor. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel, ortodoxa, ou seja, ensino correto, era fiel, ortodoxa e zelosa, que combatia os falsos mestres e defendia a verdade. No entanto, ela havia abandonado seu primeiro amor por Cristo e que se manifestava em gratidão, adoração, obediência, comunhão, serviço e testemunho. Esse extremo, guarde isso, tornou a igreja fria, formal, mecânica, legalista. A igreja se preocupava mais com as formas do que com o conteúdo, com a aparência do que com a essência, mais do que com o fazer do que com o ser. Isso aqui é o perigo do extremo, de doutrina sem amor. Jesus disse, não quero isso. Esse subponto vai trazer aqui a igreja de Corinto como exemplo de outro extremo, mas eu não vou utilizar a igreja de Corinto. Eu vou utilizar a igreja de Pérgamo e de Tiatira, que combina mais aqui. O extremo do amor sem doutrina. Não é? Essas outras igrejas, elas tinham amor, elas tinham fé, serviço, perseverança, mas elas toleravam o mal, o erro, a falsidade e a imoralidade em seu meio. Elas se deixavam influenciar por falsos profetas que ensinavam doutrinas contrárias à palavra de Deus e induziam os crentes a se contaminarem com a idolatria e a fornicação. Esse extremo tornou essas igrejas cegas, corruptas, infiéis, coniventes com o mal. Os extremos são perigosos. O que a igreja deve buscar? Subponto de número 2, o equilíbrio. A importância do equilíbrio. Equilíbrio significa ausência de excessos. Não tem extremos. A igreja que agrada a Deus é aquela que mantém o equilíbrio entre doutrina e amor, entre verdade e graça, entre fidelidade e práticas de misericórdia. Ela não abre mão da sã doutrina, mas também não se esquece do primeiro amor. Ela não tolera o mal, mas também não deixa de amar o próximo. Ela não se conforma com este mundo, mas não se isola dele. Ela não se acomoda com mediocridade, mas também não se orgulha da sua santidade. Ela busca crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus.
crescer na graça e no conhecimento. Graça, conhecimento. Graça, conhecimento. Equilíbrio. Devemos buscar equilíbrio. Tem que ter doutrina, mas tem que ter fervor espiritual, amor, entusiasmo, empolgação. Nós vivemos em um período em que, infelizmente, as igrejas estão nos extremos. E nós precisamos retornar a esse equilíbrio. Doutrina e fervor espiritual. Subponto 3. A doutrina e o fervor espiritual, a combinação perfeita. Perfeita essa combinação. Irmão Murilo, como casar doutrina e fervor espiritual? Como crescer nessas duas coisas? Olhando para as disciplinas espirituais. Os meios de graça que o Senhor nos concedeu. Não é? A gente chama meios de graça, mas o mais correto é a disciplina espiritual. Quais? Leitura, estudo da palavra, meditação, obediência ao que se estuda. Isso aqui nos ensina doutrina. Quando eu leio, quando eu medito, quando eu pesquiso, quando eu estudo, aí vem oração, fervor, adoração, né? Aliás, oração, louvor, adoração, comunhão, tudo isso aqui inflama o nosso fervor. Quando a gente pratica essas disciplinas espirituais, nós crescemos equilibradamente, graça e conhecimento. Eu estudo muito a Bíblia, mas eu também oro. Eu leio muito a palavra de Deus, mas eu também louvo, mas eu também adoro. Estou crescendo equilibradamente. Doutrina, fervor espiritual. Doutrina, fervor espiritual. Então, meus irmãos, nós devemos buscar tanto um como o outro. E entender naquela ilustração lá do passarinho que ambos são importantes, não é? A asa direita e a asa esquerda. Então, a gente chega à conclusão dessa lição dizendo que é um momento propício para meditarmos e orarmos. Você pode chamar os seus alunos a uma rápida reflexão, a sala precisa estar com a cabeça curvada, olhos fechados, e se perguntar: estamos trabalhando para Deus? Estamos trabalhando para Deus, com Deus ou sem Deus? Depois disso, ore com seus alunos, pedindo ao Senhor graça, orientação, discernimento, para que a gente não perca de vista o fervor espiritual e nem a doutrina. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima aula de escola dominical, um ótimo final de semana para você. E não se esqueça, abra a jaula.